Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar sobre a sua vida que me ouve neste momento. O livro do Apocalipse, ele traz algumas sequências de 7. Nós temos aqui 7 cartas, os 7 anjos, as 7 mensagens, as 7 advertências do Espírito. Nós encontramos também as 7 trombetas, nós encontramos as 7 bem-aventuranças no Apocalipse. E dentre estas sequências de 7, nós encontramos também 7 anúncios da brevidade quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no capítulo 17, ou melhor, 22, no final do livro do Apocalipse, nós podemos encontrar o Senhor fazendo uma advertência no versículo 20, onde ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. E o escritor do livro, o apóstolo, evangelista João, ele diz: amém, vem Senhor Jesus. E fecha a Bíblia Sagrada, este último livro da Bíblia, com uma mensagem: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então a graça é o favor imerecido, que a graça do Senhor Jesus Cristo ela possa estar com todos. O motivo para que eu gravasse e fizesse aqui esse vídeo foi um fato que aconteceu comigo, uma revelação de Deus, quando em alguns anos atrás, tanto eu quanto a minha esposa, a missionária Conceição, nós pregamos, fomos convidados, recebemos vários convites naquele ano para ministrar em festividades, de círculo de oração, de mocidade, enfim, vários trabalhos, tanto para ministração de estudos bíblicos quanto para pregação. E o que me chamou a atenção naquela fase foi o tema, que era sempre relacionado à vida do Senhor Jesus. E eu orei a Deus e falei: Senhor, eu tenho pregado, tenho ensinado sobre a Tua palavra, sobre a Tua vinda, mas eu não quero apenas isso, eu quero uma experiência pessoal acerca do arrebatamento da igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui neste vídeo, neste pequeno espaço. No entanto, quero deixar claro também que o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Jeremias, ele diz assim: quem tem o sonho, conte o sonho como sonho. E quem tem a minha palavra, dize-a com verdade. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor com verdade. Com verdade. Agora, os sonhos, agora as revelações que o Senhor nos dá são experiências pessoais que nós não podemos pautá-las como doutrina, porém como exemplo dado pelo Senhor nosso Deus, cuja experiência nos serve de advertência para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável, agradável, da forma que o Senhor gosta, da forma que o Senhor quer, da forma que Ele almeja que a sua igreja esteja pronta, preparada para o dia da sua vinda. Como Paulo deixou escrito lá no livro, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde ele diz assim que nós devemos estar preparados, tanto espírito, alma e corpo, possam estar plenamente preparados para a vinda do Senhor Jesus. E como estaremos preparados? Pela santificação, santificação do espírito, santificação da alma e santificação do nosso corpo. Pois bem, dentro disso, eu tive a seguinte revelação que o Senhor ele deu a mim. Ele me deu no dia 17 de dezembro. Eu tive uma revelação, eu levantei para orar pela madrugada e pela manhã, logo após orar, o Senhor então me deu uma revelação. Nesta revelação, acontecia assim alguns fatos. Eu via pessoas que haviam morrido e que ressuscitavam.
E nesse espaço de tempo, a minha esposa, ela dizia para mim, falou assim, olha, esse irmão, ele já morreu, essa irmã já morreu. E eu dizia para ela, isto é o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, é o arrebatamento da igreja. E quando eu dizia isso a ela, ela via uma pessoa já de uma certa idade, aproximadamente mais de 70 anos, e ela dizia, este cantou comigo na mocidade da cruzada, porque foi no Evangelho Quadrangular que ela aceitou a fé. E ela dizia assim, foi lá que eu conheci esse moço. Só que ele já estava velho, já com mais de 70 anos. Aí eu dizia a ela, mas qual era a idade? Porque eu queria fazer um cálculo na minha memória para saber quando é que Jesus ia voltar. E quando eu pensava, ocorria esse pensamento na minha mente, acabou ali e eu não conseguia saber qual era a idade. Pois bem, e aconteceu o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento. E nesse arrebatamento eu via num plano todo branco, eu via uma multidão incontável e impossível de se contar, todos de branco. E a minha preocupação era com a minha família. E eu olhava, procurava e via todos os meus filhos, todos de branco, a minha esposa, a mim mesmo, todos de branco. E nesse instante eu dizia ao Senhor, Senhor, está faltando alguém, é como se batesse uma preocupação em mim que estivesse faltando alguém. E o Senhor dizia, eu vou te mostrar por que eles não subiram. E nesse momento eu voltei à terra e aqui chegando, o Senhor me levou até um estádio de futebol. E nesse estádio eu vi um verde, a grama, um verde como eu nunca havia visto, coisa linda, um verde bonito, como se fosse vivo. E as faixas brancas que marcam as marcações, tudo brilhando. E de repente eu via dois times, um de cada lado, só que os dois estavam uniformizados de branco, todos de branco. Aí o Senhor dizia para mim, olha para a arquibancada. E eu olhei para a arquibancada, toda a arquibancada lotada de pessoas, todos de branco. E de repente começou o jogo. E o jogo de futebol. E começou o jogo, e de repente, quando começou o jogo, aquela grama verde ela se transformou como um lamaçal de um chiqueiro de porco. Foi assim que eu vi. E quando eu vi aquilo, a grama, a bola, os jogadores, não dava para ver a fisionomia de nenhum deles, né? De nenhum deles, e todos como lama. E o Senhor dizia para mim, olhe para a arquibancada. Eu vi toda a arquibancada como lama. Aí o Senhor me disse, por esta causa é que eles não subiram. E eu voltei novamente para aquele ambiente celestial onde já estava ali a minha família. E quando ali cheguei, eu vi aquele ambiente novamente, eu disse, glórias a Deus, porque o Senhor tem salvado a mim e também a minha família. Esta foi a primeira revelação que o Senhor me deu acerca do arrebatamento. 30 dias depois, o Senhor me deu uma segunda revelação a respeito do arrebatamento. Logo também, após de orar pela madrugada, eu voltei para dormir e o Senhor me deu a segunda revelação. Nesta segunda revelação, o que vi? É como se acontecesse o arrebatamento da igreja novamente eu preocupado com a minha família, e o Senhor me mostrava todas as pessoas ali, os meus filhos, todos de branco, e a mim também. Aí eu disse ao Senhor, falei, Senhor, mas está faltando alguém, como na primeira revelação. E o Senhor disse a mim, eu vou te mostrar por que eles não subiram. E o Senhor me trouxe de volta. E ao me trazer de volta, eu me vi como se estivesse num ambiente onde só havia pastores, um grande local, um ambiente como se fosse um templo muito grande, cheio de obreiros, somente pastores. E eu dizia, irmãos, pastores, vocês ficaram, Jesus veio e vocês ficaram, mas ninguém me ouvia. E aí o Senhor dizia para mim, preste atenção. Aí eu comecei a observar.
Aí eu via um pastor como se na televisão, quando abre divide o vídeo, né, da TV em dois focos e fica duas pessoas em lugares diferentes ou três e junta naquele mesmo plano, né, em focos diferentes, conversando. E assim o Senhor me mostrou. Havia um pastor ligando para o outro, pedindo uma igreja. Fala, pastor, eu quero uma igreja. E procurava persuadir aquele que tinha o poder de dar a igreja. E ele dava a igreja. Depois o Senhor me mostrou novamente outro dizendo, eu preciso te dar uma igreja. Naquela mesma conversa, mudava as pessoas. E eu dizia, e aquela pessoa dizia, me dá uma igreja. Ou melhor, eu vou te dar uma igreja. Ele dizia, mas pastor, e o meu pecado? E ele respondia, não se preocupe com o seu pecado, porque lá ninguém conhece o seu pecado, conhece o seu nome, mas não conhece o seu pecado. Então você vai para lá e vai dar tudo certo. E assim fazia aquele negócio. Outro ligava para o pastor e negociava a consagração. E negociava a consagração e ele apertava o pastor como se fosse o seu líder, ele apertando o pastor, exigindo do pastor, cobrando do pastor que ele fosse consagrado. E o pastor dizia, você será então consagrado na próxima oportunidade. E na sequência eu via ainda, nessa questão ali dos pastores, outros brigando por posição, brigando por lugar, brigando por lugar na mesa, brigando para ficar um na frente do outro. E na sequência, continuava ainda aqueles embates ali entre os pastores e algo me chamava assim a atenção, porque o pastor dizia assim um ao outro, né, para trocar a igreja, e eles vendiam, cobravam e faziam permuta. Outro vendia, não, eu vendo com porteira fechada, usava esta expressão, porteira fechada, eu vendo, e negociavam, e assim negociavam, trocavam, não sei que negócio eles faziam ali, mas era nesse sentido de negociar a igreja, trocar, comprar a igreja. E o Senhor dizia para mim, é por isso que eles ficaram. E só que eu observava que onde estava aquele grupo de pastores havia as roupas brancas dobradas em cima da mesa. E eu dizia a eles, mas ninguém me ouvia. E foi tão real que eu pensei comigo, será, Jesus, que eu também fiquei? E nesse momento havia uma coluna e eu bati com o braço naquela coluna de tão real que foi. E quando eu batei o braço, meu braço transpassou aquela coluna de um lado para outro. E eu glorifiquei a Deus, falei, glória a Jesus, porque eu não fiquei. E nesse momento, eu voltei novamente para aquele plano da salvação de todas as pessoas de branco. Mas eu dizia, Senhor, ainda está faltando. Ele dizia, eu vou te mostrar. E me trazia pela segunda vez, nesta revelação, aqui. E eu cheguei num lugar que eu nunca estive nele fisicamente, nunca estive. Um lugar lindo, muito bonito, prédios, construções, arquitetura, eu nunca vi esse lugar, mas cheguei ali e na revelação eu descia, flutuava e descia diante de um carro branco, um carro muito bonito, e desse carro descia 4 pastores, com malas na mão, pulseira de ouro, relógio de ouro, anel, bem vestido, óculos escuros, e eu dizia para ele, mas eles traziam uma expressão de altivez, e eu falava com eles, falei, Jesus veio e vocês ficaram, despertam, Jesus já veio, e eles não me ouviam, passavam por mim como se fosse nada, passavam e seguiam o seu caminho. E o Senhor dizia para mim, é por esta causa que eles ficaram. E voltei novamente para aquele plano da salvação e acabou ali a segunda revelação. No entanto, passados 30 dias depois, que a revelação teve a primeira, depois a segunda, 30 dias, e tem exatamente 30 dias depois eu tive a terceira revelação. Nessa terceira revelação eu estava pregando a respeito do arrebatamento da igreja, eu pregava e dizia que Jesus estava voltando, e o que me chamava a atenção é que eu contava as 2 experiências que eu havia tido com o Senhor a respeito da
do arrebatamento. E quando eu contava, muitas pessoas zombavam, riam de mim. E outros acreditavam, mas era um número pequeno. A maioria não acreditavam, e zombavam, faziam gozações, chacota, falavam, não. E nesse espaço, os que criam diziam, é verdade o que ele está falando, Jesus está voltando. E nisto, à minha direita, raiava um facho de luz. E esse facho de luz pegava exatamente as pessoas que estavam crendo e recebendo a mensagem. E as demais ficavam no escuro. E aquelas pessoas que estavam recebendo a mensagem, elas diziam para mim, ou melhor, elas diziam, é verdade, Jesus está voltando. E eu apontava, eu dizia para aqueles incrédulos, assim, Jesus está voltando e vocês não serão arrebatados pela vossa incredulidade. E quando eu apontei o dedo para aquela luz, eu fui sugado por ela. E nesse momento foi quando eu acordei. Por quê? Porque eu fui suspenso da minha cama. Eu bati em cima na parede, as costas, a cabeça, bati em cima da parede e caí sentado. Acordei bastante assustado, aí acordei a minha esposa, contei a experiência para ela, aí dobramos o joelho e fomos orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, Jesus, ele está voltando. Há muitos sinais que apontam para esta brevidade do arrebatamento da igreja. Conto sonho como sonho e prego a palavra como palavra, profecia como profecia. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus está voltando. Cabe a mim estar enquadrado na palavra, crer na promessa e perseverar em santificação até o dia do arrebatamento da igreja. Oxalá, Alamar, fosse agora esse arrebatamento, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa estar sobre você e conceder a sua graça e conservar você que me ouve neste momento, conservar para o dia do arrebatamento, e lá estaremos para sempre com o Senhor. Maranata!